Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. A gente tem sempre aqui sociologia, política, atualidades, cinema e literatura e muito mais. Se inscreva e também não esqueça de fazer seus comentários e de recomendar os nossos vídeos para os seus amigos e para as suas amigas. Vamos falar de cinema e literatura e hoje vamos tratar do romance sul-coreano da autora Min Jin Lee, chamado Pachinko. É um romance muito interessante que você se apega desde a primeira página. Quando você lê a primeira página, você fica com vontade de ler mais, mais e mais. Você não quer largar de tão impressionante, de tão interessante a escrita da Min Jin Lee sobre o Pachinko aí. O que é Pachinko? Pachinko, na verdade, é um jogo tipo fliperama, que é muito comum no Japão, na Coreia. E esse romance aí, Pachinko, a autora parte desse jogo de azar do Pachinko, para tratar da situação dos coreanos no Japão, que eram escravizados, que eram discriminados. Então é muito interessante essa obra para entender um pouco esse processo de imigração, principalmente envolvendo o povo asiático. Aqui no Brasil, por exemplo, o Japão, muitos japoneses vieram para o Brasil. Tem até um filme muito bom chamado Gajin, Caminhos de Liberdade, que trata da situação da escravidão do povo japonês nas fazendas de café do país, principalmente em São Paulo. Então, Pachinko, ele vai tratar da situação dos coreanos no Japão aí, a partir da década de 30. Então, é um romance sobre imigrantes. E aí, quando se fala de imigrantes, a gente sempre pensa as dificuldades que os imigrantes têm para viver em terras diferentes, a humilhação que passa, muita situação de escravidão até mesmo. Então, essa história é muito interessante para lembrar, os coreanos foram também bastante humilhados pelos japoneses num determinado período da história aí. Então, o romance trata da imigração. Pense na situação dos imigrantes, diversos imigrantes em diversos países, e você vê o drama que é viver como imigrante. Então, como é um livro que trata da imigração, ele vai tratar também do preconceito contra o povo coreano. Os japoneses, inclusive, eles tinham na narração aí, na narrativa construída pela autora, a Min Jin Lee, os japoneses, eles têm os coreanos como sujos, e aí eles passam bastante dificuldades. Então ele vai tratar, na verdade, esse romance ele vai tratar da saga de três gerações de uma família coreana que vai viver no Japão e viver o drama da imigração, principalmente aí no período das guerras, a história de uma mulher chamada Sunja e de seus descendentes. Essa mulher, ela tem um caso com um chefão da Yakuza, que ela não sabia que era um chefe da Yakuza, né? Na verdade, ela era uma pessoa simples, filha de uma camponesa, que tomava conta de uma pousada, e ela, inclusive, o avô dela, ele tinha um problema chamada fenda palatina, que é aquele corte que a criança nasce, né, que vem desde o céu da boca, e que hoje, inclusive, isso já é possível de correção logo cedo. Então, essa mulher, ela vai ter um filho, ela vai ter outras gerações, né, ela vai ter um filho que também vai passar por grandes dificuldades, principalmente a partir do filho que ela tem com o chefão da Yakuza, e vão passar grandes dificuldades para viver no Japão. As dificuldades para viver em outro país, eram coreanos, foram obrigados, na verdade, a sair da Coreia em função da situação de guerra.
Então Sunja, ela teve um filho com o chefe da Yakuza, e é a partir desse filho que ela tem com esse chefe da Yakuza que toda a história vai se desenrolar. Os filhos e netos de Sunja, eles vivem do jogo do pachinko. Eles passam a viver do jogo do pachinko, inclusive a enriquecer. O plano do filho, do primeiro filho, do primogênito da Sunja, era ser um grande intelectual, né? Chegou a fazer literatura, estudar literatura numa grande universidade aí no Japão, e tinha inclusive todos os recursos disponibilizados pelo pai dele, que ele não sabia que era pai, né? Quando ele vai saber que é pai é que as dificuldades aumentam e ele não consegue resistir a essa situação aí. Então ele volta para o Japão e vai trabalhar como gerente de lojas de pachinko. E aí temos também uma questão muito importante também, é a questão religiosa. Veja só, toda a história da Sunja. A Sunja, como ela teve um filho, ela ficou grávida do chefe da Yakuza, e esse chefe da Yakuza, ele era casado, ele queria continuar vivendo com a Sunja tranquilamente, mas assim, tendo duas famílias. A Sunja não aceitou, inclusive para a tradição da época, da sociedade conservadora, jamais a sociedade aceitaria que uma mulher tivesse um filho de um outro homem casado e aí viver tranquilamente. Então, ela seria, na verdade, rejeitada totalmente pela sociedade. Então, para isso não acontecer, como a mãe da Sunja, ela tinha uma pensão, nessa pensão que muitos trabalhadores iam, tinha também um turista, né, que passava os dias lá, e que era um pastor, que ele sofria inclusive de tuberculose, era muito doente, mas esse pastor, ele inclusive se deu conta da situação da Sunja, e ele se sensibilizou e se ofereceu para casar com ela, para que ela não fosse rejeitada pela sociedade. Então, o que é que vai acontecer? Ela casa com esse homem, né? Ela não é cristã, ela segue, na verdade, uma sua tradição pagã. Ela não é cristã, ela passa a aceitar, inclusive é obrigada praticamente a aceitar o cristianismo para poder ser aceita na sociedade, e aí ela vai viver de certa forma muito bem com esse pastor, que vai ser preso por estar utilizando-se da religião cristã, que o cristianismo não é aceito pelo imperador japonês. Então ele vai ser preso, passa grandes dificuldades, né, torturado muito, e na verdade ele é solto para morrer, porque chega em condições aí subhumanas, é solto para morrer. Quando morre esse homem, ela vai precisar viver a vida dela, a Sunja, e aí ela vai tentar trabalhar como vendedora, e aí seguir a vida. E nisso, desenrolar da história, ela vai reencontrar o chefão da máfia, mas também ela não aceita, não fica casada com ele, e vai precisar inclusive fugir para uma fazenda, para a Coreia, por exemplo, no período da guerra, porque a guerra está chegando no Japão, os Estados Unidos estão invadindo o Japão. Então vem todo esse drama. Depois o filho da Sunja, ele passa a ser ele se torna adulto. Esse primeiro, como já falei, ele vai estudar numa grande universidade, e aí depois ele deixa de estudar em função do descobrimento que ele faz, né, quando ele passa a saber que o pai dele é um chefão de uma máfia. Então ele não resiste, ele vai viver, tentar a sua vida sozinho como trabalhador, e se torna inclusive um grande executivo, na verdade, um gerente de lojas de jogos pachinko. Então vem essa saga. Depois vem outro filho
da Sunja, que passa a ser também um trabalhador, um gerente de Pachinko. O neto também da Sunja passa a trabalhar com a Pachinko. Mas o que é importante destacar também nessa história é o seguinte: a vida do povo imigrante, né, no Japão, o povo coreano imigrante no Japão, todas as condições, as péssimas condições que vivem, a luta para sobreviver, a luta pelo dinheiro, né, para poder ganhar o dinheiro, receber um dinheiro digno para sobreviver. E aí se destaca muito uma corrida frenética pelo poder, pela riqueza. É uma sociedade que passa a ser muito dinâmica nessa sociedade japonesa e sul-coreana também, né? E principalmente a sociedade japonesa com um olho na grandeza, né? Na busca pelo poder. A questão religiosa vai ser fundamental, um pano de fundo fundamental na história, porque vai mexer com a tradição, vai mexer com a cultura. E a questão, a religião que é aceita no Japão, o cristianismo não vai ser aceito no Japão. Nesse caso aí você vai ter também uma compreensão do que está por trás da questão religiosa, que tem tudo a ver também com o poder econômico, com o poder político. Isso se traduz muito forte nesse romance Pachinko, porque o imperador, por exemplo, o japonês, ele é do shintoísmo, não aceita o cristianismo de maneira alguma, de modo que passa a perseguir todos aqueles que têm religião diferente, principalmente o cristianismo. É o que acontece, inclusive, com o marido da Sunja. Então, as dificuldades são enormes para se viver no Japão, uma luta constante para garantir o pão de cada dia. Então, a questão religiosa é uma pressão sobre os cristãos coreanos constantemente. O imperador não aceita que se tem outra prática religiosa, né? Por exemplo, o pastor ele vai ser preso simplesmente porque todos os dias praticamente vem um fiscal para verificar se estão realizando, adorando ao Deus diferente. E aí simplesmente pelo fato de ver a boca se mexendo de dos sacerdotes aí, dos sacerdotes, então um pastor, então prendem e quando eles são presos dificilmente retornarão para casa, serão torturados e perderão a vida com certeza. E é o que acontece com também o marido da Sunja. Então a luta para garantir uma vida digna é uma luta sim intensa, uma luta intensa. A questão que chama muita atenção é a busca constante para conseguir se manter economicamente. Há uma ganância na sociedade pela riqueza e pelo poder. Então você tem uma sociedade japonesa já aí no período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, aí você tem a busca pelo poder, o controle religioso, a busca pelo dinheiro constantemente, né? A riqueza como um elemento fundamental e o individualismo muito forte na sociedade. Então cada um por si, naquela busca frenética, naturaliza-se todas as condições que se estabelecem. Quando surgem, por exemplo, máfias como a Yakuza, que é a principal máfia hoje mundial, inclusive, atualmente ainda, a máfia já é uma demonstração da realidade de exploração, da estrutura de uma sociedade baseada na exploração, baseada na riqueza, baseada no poder. Então a máfia ela vai ser o resultado, a consequência de uma sociedade também gananciosa, uma sociedade desestruturada, uma sociedade paranoica em torno do dinheiro e em torno do poder. A vida praticamente não vale nada a não ser se você tiver condições financeiras. E sem falar das condições de vida das mulheres também, porque as mulheres numa sociedade também tradicional, elas são consideradas pessoas, né, de segundo plano, podemos dizer dessa forma, de segundo plano. Então elas não são bem aceitas na sociedade, a não ser se forem casadas, se tiver um marido que possa cuidar. E a função da mulher na sociedade é a função da chamada mulher do lar, né? Aquela dona de casa.
e aquela que deve seguir as tradições e os costumes em nome de uma sociedade masculinizada, uma sociedade, portanto, machista. A condição feminina numa sociedade conservadora, como acontece até hoje em nossos dias, é muito difícil. Então imagine para uma pessoa como uma mulher como a Sunja, que ela era coreana e é imigrante no Japão, as condições de vida que ela passa a ter. Ela só passa a ter uma condição de vida, podemos dizer assim, melhorzinha, se é o que podemos dizer nesse romance, é porque primeiro, ela é muito guerreira, muito aguerrida, ela tem muita coragem para lutar, então se torna uma vendedora também, mas o fato dela ter, inclusive, sempre por trás a sombra do primeiro homem que ela teve, que era o chefão da Yakuza, que isso, na verdade, é um grande problema para a vida dela, essa questão, o fato dele ser um chefão da Yakuza, que ela não estava nem ligada nessa história, ela estava ligada na luta pela sobrevivência, para garantir condições de vida para os filhos, para o neto, isso que interessava para ela. Então a vida ela se resume à pressão e ao prazer pelo dinheiro e pelo poder. Então são pontos assim muito interessantes nessa obra Pachinko, da Min Jin Lee, porque nos chama a atenção o seguinte: o tipo de sociedade que o ser humano construiu, principalmente uma sociedade de guerra, de pós-guerra, uma sociedade que se industrializa, uma sociedade que tem o capitalismo como o sistema assim, fundamental, né, o sistema capitalista, naturaliza todas as condições. Então, aquele que não tem condição financeira, ele passa a ser reles na sociedade, passa a ser escanteado, humilhado de todas as formas. A condição da mulher, repito, é uma das piores possíveis, uma vez que ela está sempre à mercê da tradição religiosa, da cultura dominante, da cultura machista. Então, esse romance da Min Jin Lee, ele é impressionante para se entender um pouco, para se ter um olhar mais atento sobre as condições de vida das pessoas na sociedade, as condições de vida da mulher na sociedade, a tradição, a questão religiosa muito, muito forte, como sempre, em toda a sociedade. E aí a questão do preconceito, do racismo, da xenofobia é o que mais trata esse romance. Portanto, é um romance impressionante, assim, que você precisa ler esse romance para entender um pouco a vida como nós temos ainda hoje na nossa sociedade, com todos os problemas. É bom para se pensar o seguinte: o que é que nós temos na nossa sociedade hoje, como uma sociedade brasileira, por exemplo, que tem alguma coisa a ver com essa realidade, por exemplo? Quais as condições de vida do povo, da mulher, do negro, do índio, por exemplo, dos imigrantes? Nós temos muito sério também, problemas muito sérios no mundo como um todo. Você vê a questão da imigração muito forte, o preconceito que se tem, inclusive nos Estados Unidos, com os imigrantes. Na época do Donald Trump, por exemplo, os imigrantes eles foram praticamente demonizados, né? Os inimigos, aqueles que precisam. Inclusive, ele chegou a iniciar a construção de um muro separando Estados Unidos do México, e inclusive os mexicanos eram obrigados a pagar pelo muro, esse muro da vergonha aí. De modo que é interessante para a gente pensar o seguinte: olha, não devemos pensar dessa forma assim, por exemplo, nossa, o que é que os japoneses fizeram com o coreano, tá vendo? Isso é um absurdo, como se isso fosse uma coisa bem distante, como se nós ainda não tivéssemos ainda situações semelhantes aí, similares a essa situação aí. Inclusive o Brasil chegou numa época aí a escravizar o povo japonês, como já apontei aí, a partir do filme aí, Gajin, Caminhos da Liberdade, da Tezuka e Yamazaki, que retrata as péssimas condições de vida do povo japonês. Então esse romance, ele é muito bom para que a gente tire toda a ilusão possível sobre a humanidade, sobre esse processo civilizatório,
sobre os sistemas que se estabelecem, as estruturas sociais, como se a sociedade fosse perfeita. Olha, é só você trabalhar, você se envolver, você ter coragem, você ser otimista, que você consegue. Então isso é o foco no individualismo e, na verdade, a sociedade moldada e pautada a partir da ganância, da busca pela riqueza, que leva a um mundo totalmente conturbado, totalmente prejudicial ao ser humano. Então, para entender também, pelo menos um pouquinho da história do povo coreano, das lutas do povo coreano, sendo massacrado, escravizado, humilhado também pelo povo japonês num determinado período histórico. E relembro aqui também o seguinte, que não estou aqui me colocando contra esse povo ou aquele povo, por exemplo, japonês, coisa desse tipo. Não, é para entender como os contextos históricos criaram determinadas situações que são situações dramáticas para o ser humano, principalmente quando se fala de imigração. E essa ganância pelo poder que prevalece ainda hoje, essa cultura machista, tradicional, cultura ainda que se impõe na sociedade como se fosse uma coisa natural, e que nós temos muito forte com os regimes totalitários como o nazismo, o fascismo. Em pleno século XXI nós temos praticamente um retorno ao fascismo. Nós temos aí o neofascismo com os políticos, governantes extremamente conservadores e autoritários, voltando à tona também, então impondo bastantes limites ao ser humano, à liberdade humana. Esse romance ele serve muito bem para a gente pensar sobre a forma como as sociedades foram constituídas ao longo da história e entender como as desigualdades sociais prevalecem ainda hoje. Por que prevalece? É preciso saber desses aspectos históricos. Sem isso não se entende a nossa sociedade, como não se entende a sociedade brasileira, para entender as suas raízes, a formação do povo brasileiro, processo de colonização, a matança dos povos indígenas, o preconceito muito forte contra os índios, contra os negros, o racismo ainda forte, muito forte ainda hoje, que temos na sociedade brasileira. De modo que recomendo que, se você ainda não leu essa obra, leia, que você vai se emocionar, se você tiver um mínimo aí de bom senso, de sentimento, para entender a luta dos povos para viver, a luta do ser humano para viver e, principalmente, refletir sobre o tipo de sociedade, sobre a condição de vida que nós temos, sobre o tipo de sociedade que nós reproduzimos ainda hoje, ainda com essa questão da ganância pelo poder, do racismo, da xenofobia, do preconceito, ainda muito presente na nossa sociedade, de modo que é preciso conhecer através de obras como essa, para entender um pouco da história da humanidade e até entender a nossa razão de existência, a nossa vida nesse mundo ainda tão conturbado, ainda tão voltado pela ganância e pelo poder. É isso aí. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, de recomendar esse vídeo, ok? Faça os seus comentários, dê a sua opinião, não se preocupe, dê a sua opinião aí, é muito importante você dar a sua opinião e que a gente possa, inclusive, compartilhar essas ideias. Um abraço.